vamos falar sobre a mão de Deus. Alguém já ouviu algum termo de alguma pessoa que você conhece, na Bíblia, num filme, falar sobre o poder da mão de Deus? Você já parou para pensar? Algumas vezes, alguns termos que nós usamos, por exemplo, se Deus colocar a mão, tudo vai dar certo. Algumas pessoas dizem, nós temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus, que é um texto bíblico. Mas você já parou para pensar que Deus não tem corpo, Deus é espírito, portanto ele não tem mão. Você já refletiu sobre isso? Se Deus não tem mão, o que significa Deus colocar a mão dele? Falar sobre a mão de Deus existe na Bíblia, textos bíblicos que falam sobre a mão de Deus. Mas o único que tem corpo é Jesus Cristo, que veio em corpo. Mas o conceito mão de Deus já é falado na Bíblia, mesmo antes de Cristo vir à Terra. Então, o que significa Deus colocar a mão dele? Isso me chamou muita atenção essa semana enquanto eu estava lendo um texto bíblico que está em Atos capítulo 11, versículo 21. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. Se você não tiver, você pode acompanhar na tela aqui. Na parede, na verdade. Olha como esse texto relata claramente. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que estava acontecendo nesse texto aqui? Jesus tinha ressuscitado e subido aos céus. E os discípulos começaram a pregar o evangelho. Mas um desses discípulos, que se chamava Estevão, ele foi morto à pedrada, porque ele estava pregando o evangelho. E a partir daquela morte dele, houve uma perseguição contra os discípulos. E cada um foi para um lado do mundo. E quando eles iam para esses lados do mundo, eles pregavam o evangelho aonde eles estivessem. E a Bíblia relata que um desses homens foram para o lugar e pregaram o evangelho, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu lendo esse texto, já tinha ouvido falar diversas vezes sobre a mão de Deus, tinha os meus próprios conceitos sobre a mão de Deus, mas me chamou a atenção ver qual foi a primeira vez que na Bíblia fala sobre a mão de Deus. Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho que seja a história de Deus libertando o povo de Israel do Egito. Todo mundo aqui já ouviu a história do Mar Vermelho, de alguma forma, das 10 pragas, de alguma forma. E Moisés, em certo momento, ele estava ensinando o povo, explicando o povo como eles teriam que se comportar na terra a qual eles iam entrar. E ele falou assim: quando vocês estiverem sentados com os seus filhos, e os seus filhos perguntarem sobre como foi que o Senhor nos tirou do Egito e da escravidão, ele fala o seguinte: diga a eles que foi a mão poderosa de Deus que tirou eles, nós, todos do Egito. Agora pensa comigo, a mão poderosa de Deus. Eu não sei se você já contou quantas coisas sobrenaturais aconteceram na saída do povo do Egito. Se a gente pensar de início, já foram, para não contar todas, já foram 10 pragas. Deus fez um cajado virar cobra. Deus fez água se tornar em sangue. Deus fez rãs. Deus fez morte dos primogênitos, gafanhotos. Tudo quando ele estalava os dedos dele, os dedos da mão dele. 10 pragas. Do nada acontecia sobre o povo e matava tudo que tinha na terra. Porque um homem não queria ouvir a voz de Deus e endureceu o seu próprio coração. De repente esse homem fala: tá bom, ok, vão. Porque o filho mais velho dele tinha morrido. Fala: não, vão embora. E eles vão. Quando eles estão perante o caminho, Faraó, ele pensa: não, eu não vou deixar esse povo embora, e vou atrás deles. Ele volta, ele muda de ideia, e ele volta a perseguir esse povo. Mas esse povo está perante um mar. E o mar se abre no meio, e o povo passa.
Depois que o povo passa, o que acontece? O povo começa a reclamar. Não temos comida. Deus envia comida do céu. O povo começa a reclamar, não temos água. Deus tira água da rocha. Deus coloca uma coluna de nuvem para proteger e guiar eles perante o sol do deserto, e uma coluna de fogo para proteger eles à noite. Tudo isso aconteceu, e tudo isso era a resposta da mão de Deus. Quando ele fala para eles que eles tiraram, que Deus tirou eles com a mão dele, ele está falando que engloba todos esses acontecimentos quando fala sobre a mão de Deus. Em Atos, já no Novo Testamento, os discípulos, quando foram falar disso, dessa história, que está em Atos 3,17, ele fala assim: Deus tirou o povo do deserto da escravidão com muitos milagres. Enquanto para uns era a mão de Deus, para outros eram milagres. Quando Jesus veio à terra, Jesus foi a maior representação. Quando eu quero saber como Deus pensa, eu preciso olhar para Jesus. Jesus veio à terra e demonstrou como deve ser a vida de alguém que agrada a Deus. E sabe como a maioria das vezes Jesus curava? Impondo as mãos. Tem um texto que me chamou muita atenção, que Jesus estava em Nazaré, na cidade onde ele vivia. Até que muitas pessoas não criam nele, que é aquela famosa frase: santo de casa não faz milagre, né? As pessoas não acreditam muito naquele que é de casa. As pessoas começaram a duvidar de Jesus. Mas ele não é o filho de José? Mas ele não é o carpinteiro? A Bíblia fala que Jesus se admirou da falta de fé deles. Imagina o seguinte: admirou-se. Só que a Bíblia relata assim: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, a não ser curar alguns enfermos pela imposição de mãos. Pensa comigo, num lugar onde ninguém cria que Jesus podia fazer milagres. Ele consegue curar pessoas, mas só pela imposição de mãos. Por que Jesus curou pela imposição de mãos? Porque quando eu imponho as minhas mãos, ou quando eu permito que alguém imponha as mãos sobre mim, toda imposição de mãos há transferência. Na antiga aliança, quando o povo ele pecava, Cristo não tinha morrido. Sabe como que era o sacrifício de animais para poder libertar, tornar o povo justo por um certo momento? Eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal. E quando cortava a cabeça do animal, os pecados daquele homem eram transferidos para o animal. Até pecados eram transferidos pela imposição de mão. A imposição de mão sempre gera transferência. Jesus curou diversas pessoas. Em certo momento Jesus estava pregando na sinagoga, que era como se fosse uma igreja. E ele viu uma mulher entrando encurvada. Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, vem aqui. E ele percebeu que naquela mulher não era uma enfermidade física, era um espírito que tornou aquela mulher escrava daquela doença por 18 anos. Ele chega para a mulher e fala o seguinte: a partir de agora você está livre. Só que ele não só falou. A Bíblia relata que ele falou e ele colocou as mãos. Quando ele colocou as mãos, aquela mulher se endireitou imediatamente. Olha o poder que há em um simples ato. Por exemplo, todos vocês concordam comigo que o ato de se ajoelhar é o ato de submissão. Toda ação que nós temos na terra traz uma reação no mundo espiritual. Mas isso precisa ser feito de forma intencional. Jesus não colocava a mão sobre alguém por colocar. Ele colocava a mão sobre alguém na intenção de liberar poder. Na intenção de curar. Então a Bíblia relata que a mão de Deus, quando fala sobre a mão de Deus, está se referindo a milagres. A Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida a ponto de não salvar.
A mão de Deus fala de proteção, a mão de Deus fala de submissão, mas tudo isso está falando sobre o poder para fazer milagres. Toda vez que você vê a mão de Deus, o ato da mão de Deus é um ato de provisão. Provisão do quê? De milagres. Seja ele enfermidade, morte, financeiro, seja qual for, restauração de casamento, a mão de Deus é o que provê poder sobrenatural. E Jesus, quando ele esteve na terra, ele demonstrou claramente como um homem o ato de imposição de mãos. Quando eu faço de forma intencional e quando eu permito alguém colocar as mãos sobre mim e orar por mim, você pode ter certeza que vai ser liberado poder sobre o seu corpo para ser curado, para ser transformado, para ser restaurado. Certo momento eu estava na minha vida, um exemplo meu, eu estava na minha vida com um momento muito difícil, onde eu não conseguia nem entrar numa igreja. E eu lembro que eu entrei e naquele dia estava tendo um mover espiritual naquele culto, naquele lugar. E eu lembro que uma mulher colocou a mão sobre mim e ela disse: você caiu e você vai cair agora e você vai se levantar e você não será a mesma pessoa. E realmente, quando eu me levantei, eu não tinha mais nenhuma resistência dentro do meu corpo. Eu tinha uma resistência tão grande onde eu não conseguia entrar, eu não conseguia me relacionar com pessoas. E aquilo sumiu de forma instantânea. Por quê? Porque alguém, de forma intencional, direcionado por Deus, colocou a mão sobre mim e ordenou que aquela resistência fosse quebrada. E a resistência foi quebrada. Instantaneamente. Jesus curou sem impor mãos? Sim, ele curou às vezes pela fala. Mas a norma era impor as mãos. A Bíblia relata em certo texto que Jesus estava na casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. As pessoas, sabendo que Jesus estava ali, começaram a trazer todos os doentes, todos os amigos que estavam doentes. E a Bíblia relata, ele impôs a mão em cada um deles. Olha o detalhe, ele impôs a mão em cada um deles. Por quê? Porque a imposição de mão fala sobre transferência de poder. Certo momento Jesus, ele passou a vida dele, treinou os discípulos, mostrou a eles como deveria viver, chegou o momento dele subir aos céus. Ele ressuscitou e subir aos céus. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo que crer será salvo. E aí ele fala: estes sinais acompanharão os que crerem. A palavra sinais, sabe o que significa a palavra sinais? Significa um ato sobrenatural de Deus para provar que o mensageiro dele é confiável. Isto é um sinal. Quando Jesus, ele curava as pessoas, ele disse certas vezes: se vocês não precisavam crer em mim pelo que eu falei, mas sim pelas obras que eu fiz. Por quê? As obras, os milagres, tornavam ele confiável. Ninguém faria aquilo se não fosse debaixo da mão de Deus. Quando ele liberou o poder sobre a vida do discípulo, ele falou assim: o que ele fala? Ele fala: vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa não vai fazer mal. E depois ele fala: vocês imporão as mãos sobre os doentes. Ele deu uma ordem: imponha as mãos. E sabe o que é mais magnífico? Ele nem falou impõe a mão e ore. Ele falou impõe as mãos. E eles ficarão curados. Antes de subir, Jesus deu a ordem: coloque a mão sobre os enfermos. E aí o que aconteceu com os discípulos? A partir daí, eles colocavam as mãos sobre os enfermos. Depois que o Espírito Santo desceu, ele fala o seguinte: Jesus fala assim, ó, fique em Jerusalém, nessa mesma reunião ele fala: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo veio sobre eles, eles foram revestidos de poder. A partir daí, na maioria das ocasiões, não todas, sabe como as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo? Quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. A Bíblia relata que Ananias chegou a Paulo e colocou a mão sobre Paulo e falou assim: Paulo, seja cheio do Espírito Santo. Bum, ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata que Paulo, em certo momento, colocava a mão sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. A Bíblia relata também que, em certo momento, pregaram o evangelho para algumas pessoas.
Só que não falaram do batismo com o Espírito Santo, só falaram do batismo nas águas. Chegou ali os apóstolos e falaram: vocês já foram batizados do Espírito Santo? Ele falou: não, nem soubemos que existia isso. O que eles fizeram? Colocaram as mãos sobre eles e o batismo veio sobre eles. Por quê? Porque a imposição de mãos transfere poder. Jesus na terra, ele demonstrou o que Deus faz espiritualmente. Impõe as mãos. Impõe as mãos. Impõe as mãos. E agora, eu quero que você leia um texto comigo que está em Atos capítulo 4, versículo 30. Em certo momento, antes de falar o que está escrito ali, os discípulos foram presos. Eles estavam pregando o evangelho, foram presos. Pedro, João, se eu me engano foi Pedro e João, não sei se foi mais que eles. E as pessoas, e esses homens chicotearam eles e falaram: nunca mais pregue sobre Jesus. E eles falaram: peraí, como que eu vou falar daquilo, como que eu não vou falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Você já parou para pensar que tudo que nós falamos é daquilo que temos visto e ouvido? Se você sentar numa roda de pessoas que só assistem série, o que elas vão falar? Série. Se você sentar numa roda onde as pessoas só assistem futebol, eles vão falar do quê? De futebol. Mas se você sentar numa roda onde as pessoas passam experiências com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eles vão falar do quê? Experiências com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele fala: não dá para não falarmos daquilo que temos visto e ouvido. E mandam eles embora e falam assim: nunca mais prega o evangelho. Sabe o que eles fazem? Se reúnem. Primeiramente eles saem felizes, porque eles foram dignos de sofrer por Cristo. E aí, eles oram, mas eles não oram para a perseguição parar. Eles oram: Senhor, nos dê coragem para continuar anunciando o evangelho. E eles falam isso aqui, ó: estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui era claro que ele estava falando com Deus Pai. Eles não estavam falando com Deus Filho. No final ele fala do Filho, Jesus. Ele estava falando com Deus Pai, aquele que não tem corpo, aquele que é Espírito. Então o que eles estavam falando? Libera o seu poder para fazer sinais e maravilhas. Sinais são atos sobrenaturais para mostrar que os servos deles eram confiáveis. Maravilhas, atos sobrenaturais para demonstrar o poder. A Bíblia fala que Deus, em certo momento, ele diz que zombou dos egípcios fazendo os milagres. Pense o seguinte: ele queria demonstrar o poder dele em cima dos egípcios. Ele fala assim: eu sou o único Deus. E como eu provo isso? Bum, milagres, sinais, prodígios. Agora, o que representa então, Abner? A mão de Deus. A mão de Deus representa poder e autoridade. Poder e autoridade. Por quê? A mão faz sinais, prodígios e sinais e milagres. Porém, a mão só é liberada quando quem está falando tem autoridade. Mas Abner, então quem é que está falando? Quem é que tem autoridade? Todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e acredita nessa verdade. Não estou falando de pastores, apóstolos, profetas. Eu estou falando que você, no momento que você creu em Cristo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz: esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Se você crê, esse poder está sobre a sua vida. Para todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, o poder já está liberado. Para aquele que não foi batizado com o Espírito Santo, você precisa passar por essa experiência que vai liberar um poder sobre a sua vida. E a partir daí, você vive a partir do resultado, você vive o resultado que você crê. Hoje, nós vamos colocar as mãos sobre enfermos, sobre pessoas que talvez estejam em prisões de vícios, sobre pessoas que estejam passando com conflitos de miséria financeira, porque também existem espíritos de pobreza. Pessoas aqui vão fazer isso hoje.
E eu quero falar para você que só existem 3 coisas que são necessárias para que o milagre aconteça. Diga, 3 coisas. 3 coisas. Grava isso. 3 coisas para que um milagre aconteça. Primeira, uma necessidade. Aonde há uma necessidade, um milagre pode acontecer. Necessidade financeira, necessidade de enfermidade, necessidade de depressão, vontade de suicídio. Aonde há uma necessidade, há uma oportunidade. A segunda coisa que é necessária para que o milagre aconteça, Deus. Para isso, você precisa entender uma coisa. Deus sempre quer fazer o milagre. Sabe uma das coisas que mais impede Deus de fazer o milagre? Isso vai de encontro ao coração de muitas pessoas aqui, então eu quero que você preste atenção. O que impede Deus de fazer o milagre em algumas coisas é a pessoa achar que não merece. Deus não é como o diabo que invade a sua vida. O diabo invade sua vida, ele não quer saber o que você acha e o que você não acha. Deus, ele entra com permissão. Então se no momento que você pensa, eu não mereço esse milagre, eu não mereço essa cura, você bloqueia o poder de Deus de agir. Mas no momento que você entende que o que te faz merecedor é o sacrifício da cruz, e não importa as suas obras, as suas ações, o que você fez no passado, você abre o seu coração para ser curado, para ser liberto, para ser provido. Nós precisamos entender o coração de Deus. Quer entender o coração de Deus? Já falei isso, olhe para Jesus. Alguém foi em Jesus pedir algo e ele não fez? Teve alguma pessoa que foi lá enfermo e falou, Jesus me cura? Ele falou, não, essa enfermidade é para te fazer ficar mais forte, vai embora. Não, Jesus sempre curou. Todos que procuraram ele foram curados. Até aqueles que tinham necessidade financeira, ele multiplica os pães. Vai lá buscar moeda na boca do peixe. Jesus nunca olhou uma necessidade com um coração de indiferença. O que motivava Jesus curar e fazer milagres, sabe o que era? Compaixão. A Bíblia relata que ele olhou para a multidão, viu a multidão ali, horas e horas ouvindo ele. E ele conversa com seus discípulos, fala assim, como que nós vamos dar comida para esse povo? Porque se eles voltarem do jeito que eles estão, eles vão desfalecer no meio do caminho. O que motivou Jesus a multiplicar os pães foi a compaixão com a necessidade daquele povo. Então, primeiro, necessidade. Segundo, Deus. Então, eu tenho dúvida que Deus quer fazer? Não. Deus sempre quer fazer. Sempre quer curar. Terceiro, Deus precisa de um canal. O que é um canal? Um canal é só um instrumento para Deus liberar o poder na terra. Deus, entenda uma coisa, Deus não virá na terra para fazer milagres. Como Deus faz milagres? Através dos seus filhos. Como ele vem na terra? Através de mim, através de você. Quando nós colocamos a mão sobre o enfermo, é só o canal, é só a transferência. Nós transferimos o poder do Espírito Santo que está em nós. A fonte é quem? Deus. Deus falou que não precisa de alguém para curar. Ele precisa de um canal, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Mas precisa de alguém para curar. Por que Deus não curou todo aquele povo antes de Jesus vir? Porque Ele precisava de um canal. Jesus colocava a mão sobre os enfermos e a fonte do poder era de Deus. Depois Jesus falou, façam a mesma coisa. Coloquem a mão sobre os enfermos. Expulsem os demônios. E vocês são um canal para que Deus haja na terra. Por isso que quando nós pregamos, quando nós falamos de Jesus, nós podemos falar para Deus, Deus, estende sua mão para curar. E para fazer sinais. E para fazer prodígio. Porque eu estou aqui apenas como um canal. E aí eu vou dar uma advertência para você. Imagina um cara do correio chegando, um cara do Sedex, chega na sua casa. Aqui tem um presente para você. Faz sentido, você olha o presente, faz sentido você abraçar o cara do Sedex,
Muito obrigado pelo presente. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, porque ele é só o canal. Por isso que você nunca deve glorificar ou exaltar uma pessoa que foi usada para curar você, porque ele é só o canal. Quem é a fonte? Deus. Quem quis te curar? Deus. E por que ele quis te curar? Porque ele te ama. Por que ele quis te libertar? Porque ele te ama. Por que ele quis te prover? Porque ele te ama. Simples. Ele só precisa de um canal. E Deus quer curar, libertar, prover. E Ele também quer liberar batismo com o Espírito Santo. E eu vou pedir agora que você fique numa posição de alguém que vai receber algo. Uma postura de alguém que vai receber algo. Eu vou fazer uma breve oração. Enquanto eu estiver orando, eu já peço para a equipe profética já ficar aqui na frente já. Enquanto eu estiver orando, a equipe já pode vir à frente. Eu quero que você fique em atitude de receber. Alguns de vocês já vão sentir o poder de Deus tocar em vocês nesta oração. Atitude de recepção. Feche seu olho, preste atenção no seu corpo. Vai ser rápida essa oração, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui apenas como canal. E eu peço, Pai, estende a tua mão para curar agora essas pessoas que estão aqui neste lugar. Estende a tua mão para curar. Estende a tua mão para fazer milagres. Estende a sua mão para fazer sinais e maravilhas. Espírito Santo, eu libero o seu agir agora. O poder do Espírito Santo liberado sobre o corpo dessas pessoas, sobre a situação dessas pessoas, sobre as experiências dessas pessoas. Eu libero o poder para curar, para fazer sinais, para fazer prodígios e milagres de toda categoria, no nome